Expo Inovação 2024, plena inovação. E essa mesinha aqui tem sempre bons convidados. A galera que veio aqui para Joinville passar um pouquinho de calor e parou para bater um papo aqui comigo. Vocês estão passando calor, óbvio, né? Não tem jeito. Não Tem tem jeito, jeito. né? Tem jeito. Você é de Blumenau, tá acostumado, Floripa, né? Floripa. Tá acostumado, mas lá você tem um mar, né? Nem Se tá calor, você tanto, vai... Não te perguntei, você é de São Paulo? Curitiba, o que é Curitiba. pior nesse caso. Pois é. Curitiba é um extremo, né? É. Ou é muito quente, mas dizem que tava bem quente hoje Não, lá, Curitiba tem duas estações. né? O inverno e a rodoviária. Essa eu nunca tinha ouvido, muito bom. Senhores, muito obrigado por estar aqui com a gente na nossa casa da Expo Inovação. Primeira vez de vocês aqui neste evento? Sim, minha primeira vez. Primeira vez. E a Expo Inovação é esse evento, né, que pulsa muita coisa aqui em Joinville. É claro que a gente olha muito por todo o estado, né? Tem muita gente de Blumenau, gente de Curitiba. A gente tem alguns parceiros e clientes de Curitiba que estão aqui hoje, vieram nos visitar. E eu queria saber de vocês primeiras percepções aqui da feira, do evento. Tirando o calor, né? Falo eu primeiro? Pode começar. Eu acho interessante no contexto de a gente ver um evento com uma grande variedade de empresas, de ramos, de tamanhos e público aqui também. Público, eu digo, a gente vê desde o jovem, tô vendo que não sei se é universitário, né? A gente vê uma média de idade Sim, de tem. jovens, mas ao mesmo tempo eu tô apertando a mão de um diretor de operações, de um Isso CFO aí. que passou por aqui. Então é um evento que eu consigo consolidar grandes nomes da indústria, com startup, com diferentes perfis. Então, quando a gente fala de inovação, eu acho que é o melting pot ali, é bem interessante para um Legal. evento desse tipo. Boa percepção. Uma outra coisa que eu acho legal é Joinville se tornando um polo, assim, né? Sim. E aí a gente tem bastante indústria aqui e a gente vê o pessoal da indústria aqui circulando o evento. Isso mesmo. Não necessariamente num Empresa de stand, software, né? sim. Mas assim, empresas tradicionais circulando, participando, né? Que muitas vezes contratam empresas daqui Sim. e estão conhecendo, né? Então assim, e aí para um evento local é bem legal ter essa diversificação, né? Sim. Tanto de alunos, estudantes, jovens, startups, né? Empreendedores mais estruturados e estabelecidos e também os caras que de alguma forma estão, né, olhando para o ecossistema como uma oportunidade, ou Perfeito, se isso conectando mesmo. com eles. Muito legal. É isso Muito mesmo. legal. Joinville, né, assim como vocês conhecem, tem essa matriz econômica muito forte, industrial, né, que pulsou muito tempo e ela tá mudando na linha do tempo, essa matriz, né? E aí, de fato, e tem outro fator, quando você vê muitos jovens, tem uma questão educacional mesmo, né? Porque a Expo Inovação, ela é feita a muitas mãos. E boa parte também tem o setor educacional aqui. Então, eles estão trazendo alunos para cá para entender, pô, o que é inovação, o que é uma empresa. Então, realmente, a Expo Inovação tem, de fato, esse lugar, né? Agora, até aproveitando, a gente está falando aqui da Keston e tal, olhando para M&As, olhando Aham. para consolidação de mercado, aproximação, qual que é a importância das startups estarem num evento como esse e para vocês também, para ter essa aproximação em relação à startup, quer se movimentar, quer falar com o investidor? Eu sempre falo para as startups porque a gente é procurado assim, que preciso vender minha startup, o que eu faço, né? E é assim, a resposta é sempre, você já começou a interagir com o possível comprador? Perfeito, Já perfeito. começou a entender como é que funciona o ecossistema, né? Então, assim, não adianta achar que a partir de hoje, né, tá mandatado, sai Sim. na rua, né, oferecendo, vai construindo relação, em algum momento, uma assessoria para te suportar, para te ajudar a construir é importante. No entanto, um evento como esse permite muitas vezes ir ali no stand entender, conversar, né, encontrar alguém Sim. de uma empresa que de alguma forma pode se tornar um Que parceiro. o máximo você falaria por um LinkedIn, né? Que você Exato. conhece, aperta a mão. Né? Então, assim, a gente vê aqui, por exemplo, empresas de tecnologia daqui, né? Tem a tua, o próprio Asas estava aqui Sim, hoje, Asas, Pedro, Conta falando. Azul, tem Conta muita Azul empresa estava aqui. aqui. É. Né? Então, assim, essas empresas que de alguma forma estão no ecossistema e estão se relacionando, os decisores passaram por aqui, né? Então, estar conectado a elas, olhando para o evento e olhando para as empresas que querem começar a se relacionar, é importante. Além disso, cara, possíveis investidores, né? Sim. A gente teve pitch reverso aqui hoje, falando, Verdade, né? verdade. Assim, das empresas que investem, de alguma forma contando suas teses e falando como é que elas investem, né? Então, no momento seguinte, quem foi ali, fez o pitch, tá sentado do lado ou tá andando Sim, no com corredor certeza. para poder estreitar, entender um pouquinho Concordo. mais e nesse processo começa a entendimento e a exploração. Acho que é super importante nesse processo. Legal. A Deloitte é uma empresa que eu te falei, pô, você não conhecer a Deloitte, você tá um pouco fora ali do mercado, né? Que é uma empresa mais tradicional, inclusive muito importante para o país em vários momentos, em várias frentes e tal. Como que tem sido
essa aproximação da Deloitte, de vocês, para esse mercado novo de startup, esse setor que tem sido muito pulsante aí, né, de inovação. A indústria, né, vocês já sempre foram muito próximos, né? Por isso que eu estou fazendo essa pergunta, na Não. verdade. Eu acho que é interessante pensar, olhar o histórico, o contexto todo, né? Deloitte tem mais de 160 anos de Brasil, historicamente conhecida pelo business de auditoria, que hoje Sim. é 20% do nosso É negócio. mesmo? Né? É a menor unidade de negócio Caraca. da Deloitte e das outras auditorias do mesmo porte. Né? Isso faz que o nosso foco esteja muito voltado hoje para questões, certamente, de governança e muito de tecnologia. Quando a gente fala de governança, finanças, tecnologia, o assunto startup vem. Né? E muito ligado, hoje a gente é muito forte, muito demandado na constituição dos Corporate Venture Capital. Então, de empresas que eu acabei de dar uma palestra onde eu falava assim, gente, os investimentos falham, e falham por questões de propósito, questão de uma gestão eficiente do portfólio, o portfólio está conectado à tese, né? estratégia, né? De aproveitar, de poder falhar, aproveitar a falha para reconstituir o portfólio, o pensamento, aquela dinâmica, né? Que o empreendedor de startup cai e levanta e vai, né? Então, quando a gente olha para o ambiente largo, corporativo, a gente começou a investir muito nesse setor de estruturar os corporate venture capitals, inclusive trazendo fundos, trazendo as incubadoras. E, de outro lado, a gente também começa não, a gente tem investimentos onde a gente assessora a startup na transação, seja buy side ou sell side. Às vezes a gente entra com equity através de serviço. Muitas vezes a gente ajuda já uma scale-up num processo de série B, série C, porque não IPO. Então, não é que a gente está começando, a gente está nesse mercado. Eu acho que a grande diferença, principalmente tratando aqui do mercado Santa Catarina, é que ao pouco tempo, eu falo pouco tempo, no ambiente de 2, 3 anos, nós começamos a expandir para as regiões. Então, hoje tem escritório em Curitiba, Maringá, Joinville, Londrina, Florianópolis, Porto Alegre. Justamente porque quando você chega num ambiente corporativo, mas não multinacional, essas empresas estão aqui. Né? O ecossistema acontece aqui, as reuniões acontecem aqui, a confiança acontece aqui. Então, a gente está muito mais presente no dia a dia da região nos últimos anos. Pô, bem interessante essa sua fala, né? Porque de fato a jornada, né, da startup com as grandes empresas, com os VCs e tal, elas precisam de muita governança aqui no meio do caminho, né? E uma empresa como vocês, elas faz total sentido. E também tem talvez vocês que estão um pouco mais de tempo nesse mercado de M&A, tem um amadurecimento, né? Que no passado a gente falava, talvez com outro lugar. Falei que eu vi de uma empresa que comprou outra e tal. A gente não via muito esse termo de M&A e hoje em dia é quase que tá na pauta, né? Então, precisa de agentes, né, como a Deloitte e tal. É natural, né, que surja, Não, né? e tem uma coisa que a gente percebe, assim, né? Se falava, até estava ouvindo ali o pitch reverso, e o pessoal falando, não se fala mais tanto startup, né? Como a gente fala aqui, tem um glamour sobre a palavra startup, né? Quando, no fundo, são empresas de tecnologia, né? Ninguém está construindo só startup naquele rótulo, né? Estou construindo uma empresa, né? E essa empresa é de tecnologia, ou uma empresa de um outro setor, enfim. Mas o termo M&A, né, ele tem cada vez mais entrado na agenda do empreendedor. Se a gente olhar assim, os empreendedores lá, em Floripa, um dos fundadores da Softplan, eu trabalhei bastante tempo, falava dos dinossauros, né? Assim, que eles construíram empresas para serem eternas, assim, né? E tá tudo certo, né? E continuar, e nunca imaginaram, de repente, vender uma participação da empresa ou vender um equity daquela empresa até determinado momento entender que não tem nada de errado fazer isso, né? O mercado vai amadurecendo e vai entendendo que, assim, ter sócios te ajuda a reduzir risco, te ajuda a trazer uma visão diferente, te ajuda a trazer capital, né? Então, hoje o empreendedor que está construindo, criando sua empresa, ou está num estágio que vem para um evento desse, começa a ouvir, ele já tem uma cabeça diferente, ele já entende M&A, entende aquisição, entende o processo de uma forma muito diferente. Então, ainda tem muita coisa para melhorar, tem muito a se amadurecer, mas já existe um amadurecimento muito maior da maneira como isso acontece, né? Então, quando a gente vê assim, tanto uma Questum quanto uma Deloitte, por exemplo, ela atua num leque num espectro muito grande de empresas que ela pode atender e de maneiras que ela pode atender, né? Então, assim, a gente começou a avançar, começou a se estruturar e hoje eu percebo os empreendedores muito mais conscientes
daquilo Sim. que eles podem fazer, Uhum. né? Do valor que eles têm, do valor das suas empresas, né? Esse seria um caminho natural, acho, né? E o que é interessante, né, nesse contexto, a gente olhar o contexto mais macroeconômico e história recente, é que nós não tínhamos, ou se constituiu nos últimos 10, 15 anos, um ecossistema viável de investidores, onde a gente consegue progredir nos diversos níveis e dar uma saída no investimento. Coisa que eu lembro de 10 anos atrás, ir nos escritórios de advocacia, nos VCs para de São Paulo, era limitadíssimo, né? Hoje isso já está muito no âmbito Sim. regional também. Você E consegue fazer surgem Série A, VCs a... Angel, Série A, Série B, Sim, Série C. sim. E o que a gente percebe do lado, pelo menos do nosso lado lá, como M&A, due diligence, governança, e eu acho que é de 2 anos para cá, um aumento muito grande na procura desse tipo de serviço ou tipo de maturidade, vou chamar de serviço, de Legal, alcançar de maturidade. concordo. E a minha hipótese pessoal é o custo do crédito. Se financiar com dívida, com uma Selic a 12, quase 13 que nós chegamos, para você rentabilizar isso, vai ter que dar 5 pontos a mais, no mínimo, 20% de... Vocês estão conversando sobre isso, né? 20% ao ano, não é fácil. Não é fácil, né? Então vai para uma estruturação, vai puxar um capital de mais longo prazo para poder rentabilizar, distribuir dividendos, uma série C. Então a gente percebe que essas questões, para dar conforto ao investidor, de diminuir o risco e ter acesso a capital para crescer, mudou bastante nos últimos 2 anos. Isso que eu ia perguntar para vocês dois. A gente está falando do lado do empreendedor, mas e do lado do investidor? Também teve esse amadurecimento? Porque tem muito... Por exemplo, a Softplan, como exemplo, ele tem feito alguns M&As, né, ao longo desses últimos anos, né? Quando a gente olha, vamos fazer um recorte aqui, o mercado de software, Uhum. né? Assim, só para trazer legal. a minha visão, né? O mercado de software, você falou da Tassu, Sul, né? sim. Então tem M&A há muito tempo, Sim. né? Então, assim, a gente já vê movimento brasileiro acontecendo isso, né? No entanto, quando a gente olha o tamanho do mercado e o tamanho das empresas, a gente tem uma TOTS, né? Que fatura seus 5, de capital aberto, né? Assim, Sim. seus 5 bi. A gente tinha uma Lynx, que faturava seu 1 E ainda tinha um gap, né? Exatamente, já era a segunda e faturava 1,2, deve faturar uns 2 hoje, que foi comprada pela Stone, Sim. fechou capital, fechou não, né? Tá no Fechou capital da da Stone. Lynx, mas foi pra Stone. Sim. E depois a gente tinha uma série de empresas Aí tá pulverizado, né? Não tem... de fundadores, assim, empresas de 100, 200, 300, 400 milhões, capital fechado, limitadas muitas vezes, sem investidor, que fizeram um movimento nos últimos anos, a lá Softplan, de se estruturar e se organizar para continuar crescendo. Porque elas chegaram num determinado ponto que elas não têm tamanho suficiente para fazer um IPO, né? E elas também têm, e ao mesmo tempo, elas têm caixa, têm recurso, têm acesso ao mercado e não estão mais conseguindo crescer da maneira como elas cresciam no Orgânico passado. não tem mais né? como. Porque Sim. aumentou o número de concorrentes, aumentou o número de soluções, aumentou o número de empresas. E aí eles se veem numa posição de, opa, se eu me organizar para isso, eu começo a fazer. Então a gente vê uma série de outras empresas que estão fazendo esse caminho para chegar lá. Empresas que captaram Série A, empresas que de alguma forma, né, chegaram nesse hall, assim, hoje se a gente for levantar, sei lá, entre 1 bi, menos de 1 bi, né? De 500 a 1 bi, talvez a gente tenha uma dezena de empresas, ou até mais, empresas de software. Eu me lembro até falar nomes, enfim, que são informações de mercado. A própria Sank, que fez uma captação, né, para fazer... É isso aí. Para buscar... Sank, a Sênior aqui de Blumenau. Sênior, sim, verdade. Né? Fora outras empresas que fizeram captações, né, que de alguma forma estão olhando para isso. Então, é um mercado que de alguma forma abre novas possibilidades para as empresas que querem fazer uma saída para esses caras fazerem, né? Ou até mesmo para outras transações que devem acontecer. Então, o mercado de IPO para esse público de empresas tradicionais de software, ele tá caminhando para isso, né? É bem provável que num horizonte aí de 3 anos, no máximo, a gente já tenha outras empresas a la TOTOS fazendo movimentos nesse sentido, né? Sim, não mais só as empresas que captaram, fizeram aquelas rodadas e chegaram lá, né? Como a gente viu várias fazendo isso, mas a gente vai ver provavelmente empresas mais tradicionais fazendo esse movimento. Ainda tem bastante espaço, né, para isso. É a sensação que vocês têm? Uma coisa que a gente está falando de tecnologia, e eu acho que aí é um contexto talvez até mais de política pública, né? Porque quando a gente compara empresas... A gente falou de 500 milhões, 250 milhões, 1 bi de faturamento, alguma coisa assim. 1 bi já é um porte, não vou chamar de longe, não é uma startup, né? A gente percebe no mercado de capitais muita emissão de LCI, LCA, CRA, debênture incentivada, mas a gente não vê, pelo menos eu desconheço,
quando a gente anda para o âmbito de tecnologia, algum incentivo para acessar mercado de capitais por dívida, por emissão de dívida, ligado à tecnologia, o que é interessante. É Né? verdade, não é comum, né? Né? A gente vê um mercado de equity, né, pujante, mas eu não vejo o mercado de dívida com o mesmo incentivo. O mercado de imobiliário usa muito mais mercado esse imobiliário, modelo, né? agronegócio, industrial, enfim. Né, mas os instrumentos de dívida, de financiamento, é interessante. E quando a gente olha para um polo como Joinville, né, toda a região do Vale aqui, assim, é muito robusto para não ter isso. Né? É uma pergunta que eu faço para o mercado. Será que né? falta a informação ou tá focado em outro modelo mesmo que nunca olhou para esse? Não sei, talvez. Uma reflexão aqui, né? É Já uma que coisa para você levar para essa... os comitês de indústria, setoriais, né? De pauta de assembleia. De assembleia que eu digo política, né? Sim, porque na maioria, falar todo mundo é meio estranho, mas a maioria das empresas buscam capital, né? Se ela não vai no orgânico, ela vai ter que buscar capital para fazer esse movimento, né? E aí essa pode ser uma das fontes, né? E eu tenho percebido, eu falo do mercado de tecnologia porque é o mercado que eu acabo acompanhando mais, que é o mercado que toma mais tempo, né? Mas eu tenho percebido esse grande movimento também em outros setores, né? De M&A, de venture capital nascendo e tal. Nós, olhando para o mercado agora catarinense, né? Você está mais no Paraná, mas você está aqui no catarinense. Como é que vocês veem a maturidade do mercado catarinense nesse aspecto? Eu vejo, assim, o mercado catarinense ele é denso, né? A densidade, né, de empresas de tecnologia, em virtude de uma série de fatores e incentivos e até vocação dos centros que a gente vê. Então, quando a gente vai, se for a Chapecó, né, vai encontrar uma série de empresas relevantes ali. Se a gente for para Blumenau, mais uma série de empresas, Florianópolis, né, próprio Joinville. Então, eu vejo essa densidade. E essa densidade, né, num perfil de estado que de alguma forma constrói, se ajuda, né, troca, Tem essa cultura, né, muito ajuda uma forte. empresa a aprender com a outra, ajuda o empreendedor voltar, fazer o seu exit, voltar a investir, né? A gente vê muito esse movimento comum, de bem comum, retroalimentação verdade. do Não, próprio give back, ecossistema. né? O fato de ser um estado menor e ter essas concentrações, essas regiões, ajuda isso a acontecer. Fato. A gente pega grandes centros, muitas vezes se dispersa isso, né? E aí fica... Pelo contrário, né? Às vezes o cara pode fazer um M&A e ele muda para outro lugar menor porque ele não quer ficar no grande centro. Porque é bom, ele vem para cá investir aqui, né? Pode Exatamente. acontecer. Então aqui eu vejo muito isso, assim, né? Uma densidade muito grande. Você vai encontrar um Miguel Aboab participando de um evento Sim. como esse. Vai palestrar daqui a pouco, inclusive. Né? Exatamente, né? Então, assim, e vai ver, assim, é um cara que se senta para tomar café com todo mundo, é acessível, né? Assim como outros empreendedores como ele, que de alguma forma são pessoas que quem conhece a história de software Brasil, são caras que lá atrás trouxeram o RP para o Brasil e começaram a desenvolver os RPs, né? Então, assim, ter acesso a isso, estando aqui em Santa Catarina, eu acho que é um fator positivo. É diferente em São Paulo ir num evento e encontrar o fundador de uma grande empresa participando. E ele nem sempre está tão acessível esse. assim, né? É diferente, né? Eu acho que aqui tem um pouco dessa proximidade, né? Legal. Interessante, isso me lembrou. Acho que vou acabar revelando a idade, né? Mas 10 anos atrás, talvez 15, né? Eu lembro de reuniões que eu tive no CERT, quando estava começando aquele braço de Venture Capital que eles tiveram, ou tem ainda. C-Ventures. C-Ventures. Depois virou, agora não tem mais. Aí a formação do Sapiens Park, e minha mãe é de Florianópolis, então férias, assim, eu sempre, BR-101, eu sei as curvas todas. E a gente vê o número de fábricas, de placas, de empresas diferentes que alongam a 101, para ser leviano. Verdade. Né? Então a gente percebe aqui que além desse contexto de proximidade, concentração, densidade, a gente percebe que houve uma visão de transformação de maior e longo prazo para o estado de Santa Catarina. Né? Quando a gente olhava a Digitro, a Intelbras, eu acho que lá no Sapiens Park, uma das primeiras empresas era focada em laser. Há 15 anos atrás, eu não vou lembrar o nome. Mas quem que pensava em laser? Foi da onde nasceu, inclusive, a Exact Sales. Não sei o nome, mas eu sei que o Theo Orozco trabalhou lá. São os irmãos Botós? Acho que é. Que eram os fundadores da... Valley Laser, talvez? Valley Laser. Era de laser de ultra rápida velocidade. Isso, Valley Laser. Quem 15 anos atrás falava de laser no Brasil? Né? Aí falava-se de montar polo de desenvolvimento de software, de tecnologia, que faz todo sentido, principalmente... O próprio Celta lá, né? Que tem esses 10, 15 anos aí. Que faz, assim, sinceramente, para um estado como Santa Catarina, que tem um business de turismo muito forte,
Não faz sentido ter indústria pesada, fumaça, chaminé. Faz sentido ter o que tem. É. E foi uma visão construída uma década atrás. Sim. Não, e essa mudança da matriz econômica, ela continua. E ela é necessária, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, tá? Isso eu tô falando que não é da minha cabeça, porque é um assunto que se discute há alguns anos. Vamos supor, hipoteticamente, que saia uma Tupi de Joinville. Quantos empregos, né, ficam aí no meio do caminho? Então, essa matriz econômica, ela precisa ser mudada, ela já vem sendo feita. Caso que hoje as empresas de tecnologia empregam muita gente aqui, né? Então, essa matriz precisa, diferente de Floripa, que não dá para subir uma indústria lá, né? Porque lá é uma ilha. Então, diferente de Blumenau, que já tem, que também deve estar pensando nisso, que também tinha uma matriz econômica muito forte lá com o setor têxtil. Então, eu acho que os estados, eles foram repensando, né, ao longo do tempo, as suas matrizes, né? E faz parte, né? E com isso, que revela também não só o espírito empreendedor das famílias que aqui se colocaram, desenvolveram, mas do peso político que os empreendedores da região tiveram para conseguir ter essa pauta de desenvolvimento na região. Isso é plano verdade. diretor, isso é política É. pública, uma série de coisas. Então a gente olha que essa densidade, esse peso, não é só no investimento, é na formação do contexto todo para o desenvolvimento. né? Desde universidades formando mão de obra, que é o desenvolvedor. Exato. A UFSC sempre foi um polo formador de STEM, né? É. Muito grande, né? Então, Não, e o tanto por exemplo, a RD, né? Saiu nos caras que vieram estudar, nasceu a RD, poxa, aí. Esse é um exemplo, mas tem várias outras. Softplan também. Softplan também. UFS, que eram colegas de É mesmo? Essa história do Softplan eu não conheço. Então, assim, tem várias empresas que foram formadas nessa jornada do jovem que está com uma boa formação, com a capacidade de empreender, né? Avaliando oportunidades e... Sabe o que eu acho engraçado aqui? Porque, apesar do Sul, tá baseado em Curitiba, mas eu vou para São Paulo muito, tudo mais. E aí é uma pergunta que eu faço para vocês, que estão vivendo isso aqui no sangue, no dia a dia. Quando se fala startup, grandes centros, assim, startup, é um estudante que está tentando, não sei o quê, aquela coisa. É quase, eu não quero ser chato, é quase pejorativo. E aqui eu tenho pensado assim, o cara está fazendo uma empresa de tecnologia, o cara tem uma empresa de software, o cara tem uma ideia e tem backup, tem contexto, tem quem impor. Eu sinto essa feeling, é puro feeling. Vocês acham que também é por aí ou não? Aí você diz daqui em relação às outras regiões. Pode ser por conta desse contexto histórico, né? A gente viu muitas startups nascer. A minha também aí é achismo e a minha visão, né? Eu acho que muitas startups nasceram e se materializaram, né? E outras regiões a gente falta essa materialização, de ficar nascendo um monte de contextos e no final não ficam de pé. Então aqui a gente tem a própria Conta Azul, a gente pode enumerar algumas, né? E eu acho que isso faz diferença. E o outro lado é a cultura mesmo do Estado e de todo mundo abraçar essas startups, né? Tem política para elas, né? Pode ser que isso faça diferença. Não, mas eu vejo assim, estando aqui e vendendo para fora, né? Assim, eu pego até minhas experiências de Softplan, principalmente, assim, que a gente fazia trabalho de rebranding de alguns produtos. E a gente tinha alguns setores que se denominavam os techs, né? Construtech, Legaltech. Quando a gente foi fazer um trabalho de branding e foi entender como é que o mercado enxergava isso, ele enxergava isso como algo muito pequeno, né? Algo incipiente, quando a gente estava querendo passar o contrário para o mercado. Passar como algo super robusto, de tecnologia, estruturado. Eu sou o líder no segmento. Quando o ecossistema aqui entende de uma forma, até por ser, de repente, algo que está acostumado a conviver e faz uma correlação diferente quando ouve a palavra ou quando vê o termo, fora se tem uma visão um pouco mais pejorativa no caso. Né? Assim, do tipo, não sei se pejorativo é o termo, mas assim, de diminuir isso. Diminuir, assim. Né? É algo Não dá o peso que muito deveria, simples, assim, talvez. né? Então eu percebo um pouco disso. Tanto é que a gente mudou todo o posicionamento, usa muito mais tecnologia, não usa os Construtech, né? A época eu não usava mais isso. O startup já não estava usando tanto, mas se adotou empresa tech, né? Assim, uma empresa de tecnologia, né? É uma outra roupagem. E como é que vocês têm trabalhado, aí olhando muito para a Keston mesmo, como é que vocês têm trabalhado, porque vocês também fazem essa ponte, né? Entre a empresa que está aqui no estado, enfim, com outros investidores que estão de fora e querem bater aqui. Como é que vocês têm trabalhado, ajudado esse empreendedor a fazer esses êxitos ou até receber só o investimento? Então, hoje a gente interage com qualquer tipo de empresa e com qualquer segmento, né? Uma coisa que os empreendedores chegam e perguntam, mas vocês vão conseguir acessar
o fulano, o ciclano, a empresa tal. E acho que aqui não é muito mérito da Queston esse conseguir acessar, né? Eu acho que qualquer boa empresa e um bom ativo, ele se vende. Então, o head de M&A de qualquer empresa que de alguma forma está buscando aquisição, se ele vê um teaser de uma empresa que faz sentido, independentemente de quem é o assessor dele, provavelmente ele vai abrir a agenda e vai ouvir e vai conseguir, né, fazer esse movimento. E como é que e aí até emendando aqui uma resposta ou em cima de uma pergunta que talvez você não tenha feito, que é como é que o mercado está olhando para isso, né? Assim, cara, uma coisa que eu tô há pouco tempo nesse outro lado, no sell side, né? Eu tava no buy side até fevereiro. Eu vejo uma abertura muito grande, uma quantidade de empresas maior do que eu imaginava fazendo processos de aquisição, né? E se estruturando para isso. Então a gente vê empresas que fizeram IPO em 2021, né, preparadas já para fazer isso e fazendo isso de uma maneira mais estratégica e menos oportunística. E a gente vê empresas que, de alguma forma, estão fazendo captações de private equity que tem acontecido, né? Ou empresas que estão estruturadas se organizando para fazer isso. Então, hoje, né, um bom ativo, uma boa empresa, é possível fazer uma série de apresentações, né? E fazer logicamente, se está menos voraz, né? Assim, como era lá em 2021, e que com empresas comprando 10 empresas no ano, né? A gente viu movimentos nesse sentido. Hoje em dia é um pouco assim, se conecta a questão estratégia e problema que eu estou resolvendo, ela é muito mais relevante e tá muito mais em voga. Então, os processos eles tendem a ser um pouco mais morosos, mas eles estão acontecendo, né? Então a gente vê, né? E naturalmente, conforme você vai avançando e vai conhecendo o mercado, você vai entendendo a estratégia e entendendo a tese de investimento daquele possível comprador. Então é um processo que está acontecendo, né? Ele não se compara ao que aconteceu em 21, né? Assim, houve uma ressaca em 22 com relação a isso. 23, 24 ele tem voltado, né? Assim, a gente tem visto uma série de transações, mas são transações na casa aí entre 20 e 200 milhões de reais, a gente vê 90% das transações no Brasil, né? Então, assim, acima de 200 milhões de reais, empresas de tecnologia ainda são exceções quando a gente vê o cenário atual. Talvez isso mude com o movimento de injeção de capital que vem acontecer nos anos subsequentes, que são cíclicos, né? A gente vê um novo ciclo de investimento com relação a isso. Isso é interessante, porque acho que nos últimos 18 meses, eu lidero a área de consumo, agronegócio e trade. Então, basicamente, é tudo que vai da semente do algodão até a camiseta na loja. Basicamente isso. É fazenda, é cooperativa, é trade, é confecção, é peça, que é um setor extremamente sensível às questões econômicas, de consumo, provavelmente dito. Então, vamos lembrar que 2021 a gente estava num dinheiro barato. É um dinheiro de 2%. Então o cara tinha que botar o dinheiro no equity. 2% não rendia. Não é o caso hoje. Né? E olha que interessante, no último ano e meio, que foi o que eu comecei falando, a quantidade de demandas que nós recebemos com dois assuntos: reestruturação corporativa, organizacional, ou o cara falando assim, investimos um monte de dinheiro em inovação, em termos geral, pode ser startup, projeto, PDI, enfim, e não vimos o resultado. E a gente olha que foi realmente um afã, uma corrida no mercado, que não estava muito ligado à estratégia da empresa, ao propósito, ao contexto. Pega, por exemplo, no agronegócio, teve uma corrida pelo varejo agro, né? Que era uma corrida, ou compra ou não vai ter mais. Né? E aí o pessoal, peraí, e agora? Que o dinheiro ficou caro, a rentabilidade não aconteceu. Então a gente percebe que as empresas estão refletindo e fazendo aquisições muito mais estratégicas, não estratégicas, mais pensadas. Mais pensadas. Mais pensadas. Mais pensadas. Mais conscientes. Não, eu concordo. Concordo. E aí, esse movimento e essa ressaca com relação a esse movimento que aconteceu, ela vai levar à maturidade do mercado como um todo, né? Assim, que é o momento. E aí as empresas estão se preparando para o momento que elas tiverem capital de novo e o capital e o acesso ao recurso esteja barato. Né, assim, e aí ela vai estar mais preparada. Ela já vai ter um pipeline, ela já vai estar organizada. A gente percebe muito isso, assim. Né? As conversas são boas. Até tempo, empresas estruturando um setor de M&A mesmo que não tinham, né? exato. Isso tem visto esse movimento. E aí a questão do private equity faz todo sentido, porque nesse movimento de aquisição, eu não sei o que aconteceu com as empresas, tiveram um afã de vou montar a minha estrutura, vou gerir o meu portfólio. E quando eu comentei isso na minha apresentação ali, eu falei assim, gente, uma empresa, um corporation, que seja listada em bolsa, um belo caso, vai dar resultado no trimestre.
uma incorporação numa startup não dá. O período de hold no private equity é, no mínimo, 4 anos, 4 mais 3, está aumentando, né? Sustentar um retorno ao investimento numa corporação por 8 anos para gerir o portfólio não cola com a apresentação de resultado. Né? Então, assim, tem que ter essa parceria, essa coisa acontecendo. Sim. Senhores, eu quero agradecer, até para liberar vocês para assistir outras palestras e tal. O papo tava indo bom e deixasse a gente ir embora. Primeiro, agradecer vocês por estarem aqui com a gente, né? Nesse evento, ele realmente é muito importante para o nosso ecossistema, para a evolução daquilo que tem sido plantado aqui dentro e principalmente receber pessoas como vocês aqui para incrementar esse nosso evento. Então, obrigado aí a vocês pela colaboração. Curtam e voltem mais vezes a Joinville e aqui a nossa Expo Inovação. Valeu? Gente, Expo Inovação 2024, plena inovação. Vamos embora.